que, tipo assim, a porcentagem de uma família, ou de uma conversão, assim, dentro de uma família, quando o pai se converte... Passa de tipo, 90%. É, tipo, 90 e poucos por cento. Por exemplo, sei lá, um filho se converteu, a chance da família se converter é 30. É. Quando a mãe A se mãe, converte, a tipo, chance sobe um pouco. 50, Quando 60. quando o homem de casa se converte, a chance sobe de 90 Cara, para 100. isso, tipo assim, Bizarro. as pessoas ficam pensando que estatística fake, sei lá, tipo, inventaram esse número, até você ver isso na realidade, né? Tipo, o seu caso, mano. Caraca, Sim, seu exatamente. pai converteu, pô, família inteira. Acabou. Tipo, velho, olha isso. Por isso é que eu bizarro. creio que uma das principais ruínas que nós estamos vivendo hoje é a falta de posicionamento da masculinidade bíblica, assim, Concordo. do homem, entendeu? Uhum. E se a gente pensar de como esse mundo molda a nossa geração, é a desconstrução do masculino. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu era mais novinho, como que eram os contos de fada? Porque assim, a ideologia do mundo ela vai por várias áreas, né? Então você tem área cinematográfica, tem várias. Como que era? Eu assistia um príncipe salvando uma princesa. Não era isso? Depois de um tempo, já não tem mais príncipe. A princesa se salva sozinha, ela é independente. Sim. E agora já o príncipe virou princesa. Entendeu? Então a desconstrução da figura masculina, ela vai afetar a nossa percepção de como Deus é. Sim. Entendeu? Quando a gente desconstrói a figura masculina, nós desconstruímos o próprio Deus, que se revela como um pai. Exatamente. Você vê até agora, né, um sujeito, homem, É, Deus mãe. Eu ia falar isso agora. Tipo assim, Deus mãe, tá ligado? Deus não é Deus pai, é Deus mãe, nossa. E Meu assim, Deus. o que eu acho interessante é que quando você vai ver Jesus, cara, Jesus ele é a figura masculina que a gente tem que ter. Uhum. Né? E eu gosto muito de uma das coisas que um livro que eu li falou muito comigo, do Dan Outland, eu não sei se eu sei falar o nome dele, mas do livro Manso Humilde. Manso e humilde. Clássico. Ele fala assim, de todas as coisas que Jesus poderia definir quem ele é. Ele poderia, eu sou justo e santo. Eu sou ousado e poderoso. Ele fala, eu sou manso e humilde de Aprendei coração. de mim, né? Que sou. Manso e humilde de coração. E o mesmo exemplo que você usa para ter se convertido é ter visto o teu pai se converter. O fruto do Espírito no teu pai. Você vê como que o fruto ele é muito mais importante do que às vezes o dom. Uhum. Né? Eu vejo pelo meu pai que quando eu nasci em um berço completamente cristão, meus pais são pastores desde que eu me entendo por gente, desde que eu nasci eles já eram pastores, e ver o ambiente dentro da minha casa, como que era, sabe? E quando eu tive minha fase na adolescência, todo adolescente é uma raça meio difícil, e quando eu era adolescente e eu comecei a olhar para o mundo, eu não conseguia ir para o mundo. Porque eu olhava para as pessoas ao meu redor e eu via a família delas. E depois eu voltava para casa e eu via a minha família. E eu acho que a família ela é muito importante. Porque a família me protegeu. Eu olhei minha família, eu vi um pai que ama a esposa dele há mais de 40 anos. Uhum. Eu não tenho memória de ver meus pais brigando, nem por 5 minutos. Isso não significa que eles nunca brigaram, né? Sim. Mas isso significa que eles nunca brigaram na minha frente. Te protegeram disso. Exatamente. Então, eu não tenho memória disso. Eu vivo num ambiente familiar onde não importa qual dia, qual horário, se eu chego na minha casa, o ambiente está leve. Tem a presença de Deus, tem paz. E ver a importância de um homem de Deus, sabe? E ser homem não é ser grosso, não é ser uma pessoa que impõe as coisas, né? Aproveitando a palavra manso, eu tô com isso ainda na minha cabeça, eu tenho um curso só sobre as bem-aventuranças, né? E Que massa. bem-aventurado os mansos de coração. A palavra manso ali, ela era usada dentro de um contexto quando você domava um animal. Olha que interessante. Caraca. Então, assim, quando um animal, vamos usar o cavalo. Quando um cavalo ele era domesticado, ele era considerado manso. Por quê? Porque ele estava sob o domínio de alguém superior a ele. Então, a ideia de mansidão não é alguém frouxo. Legal. A ideia da mansidão bíblica é alguém que é controlado por alguém superior. Entendeu? Alguém que está debaixo da... Jesus falou isso, Senhor, se possível, passa de mim esse caso, mas a sua vontade vai ser feita. Jesus ele se colocou debaixo da vontade do Pai. Então, a mansidão bíblica ela entra dentro desse contexto de alguém que, assim, porque, assim, nós temos dentro de nós naturalmente, nós queremos ser independentes, né? Sim. Nós queremos ser livres, né? Uma falsa liberdade que é pregada para nós. Mas o manso, biblicamente, é aquele que está debaixo do domínio do Pai.
Sim. Aquele que está debaixo do domínio de Deus.